Tudo Bom bem? dia. Beleza, tudo bem e você? Tudo bem, quanto tempo, né? É, correndo, né? Doutora, né? Um monte de coisa batendo na porta de vocês também, né? Nossa, tá assim. Medida daqui, medida dali, alterações, vai e volta, pelo amor de Deus. Olha, realmente, Dureza, né, senhor? tá. E você tá na instituição? Não, estou em casa. Tá em casa? Em casa. A gente também. Instituição só em setembro mesmo, né? É, a gente, Algumas já voltaram, né? mas tá bem complicado para vocês voltarem, né? Mas, Ah, tá, né? Uns amigos da FAP já voltaram, né? é, Acho complicado, né? Super, imagina. tudo bem? Acho que é aqui. Olá, Oi, Oi, tudo tudo bem? bom? tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu renomear aqui. Vamos contar. Tudo bem, João? Fala, João. Oi, gente, boa tarde. Boa Fala, Fabio. tarde, João. Tudo bem? Oi, oi. tudo bem? Tudo bem, e vocês? Deixa eu ver quem tá faltando aqui. Com um frio danado, né, hoje. Diferença Chuva, de frio. tempo. Nossa, São Paulo tá assim. tá. Eu tô em Aparecida. Onde você tá, Fábio? Em Aparecida. Então não tá no interior. Então não tá Tá muito frio, gostoso não. aí. É. Ontem, bom, os dias têm sido incríveis, né? Assim, eu acho que a gente não pode reclamar, porque muito sol direto, né, em São Paulo, mas hoje esfriou muito, de repente. Verdade. Choveu pra caramba aqui também. Choveu? Choveu. A previsão é que chegue chuva para mais pro final da tarde aqui na região. Dureza. Não é precisava um pouquinho, né? Sim. Só um minutinho. Tava falando pra Silmara, né? Que fazia tempo que a gente não se reunia, mas também dá um terror para vocês do semestre. Medida que vai, medida que volta, mudança e vai e vem, vamos daqui, vamos da lá, Ave Maria. Ministro, secretário. Hoje já cai caiu. ministro, cai secretário. Aí você constrói relacionamento com o secretário, vai lá, visita, conversa e tal. Aí muda, daí você tem que fazer todo o percurso de novo, até criar uma proximidade. Putz, é uma construção constante. Né? E cada um com um perfil, cada um com uma visão sobre como devem funcionar as coisas. Kovac escreveu hoje no nosso grupo do CEMEP, lá vamos nós de novo. Construir um relacionamento, vamos nós de novo. É difícil, né? A gente pensar em qualquer coisa consistente, né? Dessa forma. Infelizmente, Infelizmente. Ontem, bom, a gente tem uma pauta, né? Só para eu não atropelar aqui. Que eu fiquei pensando, a gente estava olhando o orçamento, eu falei, nossa, e o dissídio? A gente nem ouve falar dessa situação do dissídio. Até perguntei para a Luana, que é do nosso financeiro, eu falei, se tem alguma notícia, o Semesp tem falado sobre isso? Porque a gente tirou do radar essa discussão, né? Com tantas questões, a gente tirou do radar. Não houve, que acho que foi dia 30, né, de março, venceu o acordo coletivo. A convenção coletiva. A convenção. E até o momento, acredita, não houve um acordo. Então, nós estamos sem convenção, né? E o Sebesp está trabalhando para não ter dissídio, não ter aumento, né? O cenário não está para isso, né? E já os sindicatos professores querendo alguma coisa. Então, está travado. Mas tem um cheiro, Fábio? Você acha que existe a possibilidade disso sair? Porque aí, ou de não ter de fato, porque não sei se vocês já viveram, eu não lembro de ter vivido uma situação dessa, onde não tivesse, né, a convenção. Eu sei que às vezes demora muito para sair,
E é ruim também, porque aí você tem um desencaixe, né? O caixa muito, de repente você tem que pagar 4, 5 meses retroativos, então isso também, numa organização pequena como a nossa, faz muita diferença. Mas eu estou no momento que se eu tiro o dissídio do orçamento, é maravilhoso, mas eu não posso criar, assim, eu acho muito arriscado também, né? Eu não sei como a Silmara tem participado das reuniões, né, Silmara? Eu acho que para dissídio não vai, tá? Porque as negociações Também acho que não. Eu também acho. Você acha que o que, Silmara? Desculpa. Para dissídio Passou não vai. O dissídio não vai acontecer, não. Mas não vai acontecer. Não vai. Eles não vão deixar. E a única coisa, assim, é que está complicado para chegar num índice aí que eles querem um reajuste. Eles não tem como repassar, né? Assim, agora. Então, eles estão fechando, mas eu acho que não vai sair dissídio e também não vai ter aumento. Pelo que eles falam, se for, vai ser bem baixo. E ainda assim, não tem nada certo. Eu tenho a gente tem no nosso orçamento 5%, que eu achei que a gente foi super né, conservador no sentido de caixa. Mas aí esse 5% agora para a gente tá assim, aonde que eu tiro? Da onde que... Olha, não deve... Eu estava escutando em torno de 3%, tá? Mas eu não vou te confirmar. Sim. É o que mas já eu sobre isso. Sobre quanto, e assim, ainda assim eles estão demonstrando que não tem como, com tantas demissões e tanta coisa acontecendo, né? Então, tá bem complicado. E toda semana tem reunião. Hoje mesmo já teve uma da comissão. Eu não participei dessa, mas vamos lá. Vou deixar essa carta na manga, porque vem um semestre ainda bastante difícil, né? Nossa Senhora. Exato. Nós estamos, né, nas reuniões com a CID, justamente fazendo uma discussão, né, sobre do semestre, né, trocando informações com as instituições, né, com questões como inadimplência, né, evasão, rematrícula, né? Então, as instituições estão aí 59, 60, 62, 78. A gente tem dos mais diversos indicadores, né? Mas é bom como são instituições com perfil semelhante, é bom trocar informações sobre alguns indicadores, né? Para que vocês tenham parâmetros, né? O objetivo da reunião hoje é esse, né? E depois pensar um pouco como estão estruturando, né? O segundo semestre, né? Que saímos de aula remota, foi tudo corrido, né? Uma mudança. E agora uma oportunidade de fazer algo mais estruturado, talvez, né? Seriam esses dois temas que pensamos na pauta, e se tiver outro. Zé, eu não sei se quem quer começar aí de compartilhar um pouco, né, alguns indicadores de inadimplência, evasão e rematrícula. E Você tem uma caixa de lenço aí, Fábio? Não, tô brincando. A situação tá... Toda reunião é assim, não se preocupe. Toda reunião. Bom, posso começar, né? Eu já fiz a piadinha, eu começo, né? Assim, de abril para cá, a gente tinha um índice de acúmulo, de atraso e tal, que fechou uma inadimplência de 19%. Assim. E para nós, né, instituição pequena, assim, refletiu bastante. Assim. E estamos falando aí de uma perda tanto de evasão, quanto de cancelamentos, quanto de, enfim, que bateu ali aproximadamente 30% dos nossos números totais de alunos. Então, e uma rematrícula que hoje aí a gente estendeu o prazo até o final do mês, mas a gente conseguiu rematricular ainda só 30% de toda a base, né? Quer dizer, que rematrícula a gente sempre sabe que meio de ano é assim, né? Carrega, invade agosto e tal, mas a gente está ainda com medo de como é que a gente vira esse
esse mês agora para iniciar agosto, né? Então, Qual é a sua base, Gianfranco? de alunos totais, 1.200. Esse volume aqui que você colocou, 30% em cima dessa base de 1.800. 1.200. 1.200. Contando tudo, né? Graduação, Sim. pós-extensão. Lembrando que a minha graduação é pequena, né? Tenho na graduação mais ou menos uns 400 alunos só, né? Então, É parecido com a nossa. número grande, assim, né? A gente não esperava. E concentrado, obviamente, na graduação, né? Não partiram os cursos livres nossos, né? Não lembro se eu falei isso na reunião anterior, partiram só graduação, pós, extensão, aquela de 10 meses. Uhum. E eu estou com uma pancada de disciplina, principalmente dos cursos de laboratórios, paralisadas. Então, só de moda eu tenho 14 disciplinas acumuladas aí. Nossa. Vai ter que sambar aí para encerrar esse semestre, né? Impactar junto com o segundo semestre, principalmente, né? Porque eu também virei meu curso de 3 anos para 4 anos no final do ano. Então, essa matriz nova impactou muito nisso. E você tem abertura de turma agora no semestre? Não, geralmente tem. E como é que tá, ingressante? Assim, quantidade de... A minha régua tá maluca, né? Quantidade de inscritos totais tá boa, pagos uma quebra de 50% e uma conversão aí de 30%. Então, assim, tá ruim, tá bem ruim. Mas eu vou ingressar no intake mesmo, né, jogando essa galera no segundo semestre, porque A gente vai fazer isso também. Não gosto, sabe, Luciana? Não gosto porque a matriz ela é tão ajustadinha, né? E aí depois você ficar carregando disciplinas, principalmente as nossas instituições, né? Carregando essas disciplinas aí para outros semestres é ruim, mas eu não vou abrir mão desse ingresso, não. A nossa matriz, normalmente, ela já tem uma oferta que é primeiro e segundo semestre juntos. Então, quem entra no segundo semestre tem aquela oferta aquela oferta de disciplina. Então, isso ajuda, né? Ajuda, porque, de qualquer forma, quem entrasse, mesmo que eu tivesse uma turma de 50, nova entrando, ela teria as mesmas disciplinas que o segundo semestre vai ter. Ótimo. O que eu faço nessa matriz nova... que eu acabo abrindo duas, né? Aí, semestre que vem, essa turma que fez o segundo semestre vai fazer o primeiro, quem entrar no semestre que vem. Isso. Então, Exato. Deixa eu tirar uma dúvida, Gianfranco, quando você fala, porque para nós, toda vez que a gente olha para a inadimplência, eu sempre faço essa pergunta. A inadimplência que você comentou, lá no Singularidades a gente faz uma fotografia do mês, como a gente fecha, e a gente vai acompanhando, obviamente, como ela vai se movimentando ao longo dos dias, que todo dia é um novo número, por conta da régua, né, de cobrança, de relacionamento. Esse 19% é a média que você fechou cada mês desses meses? Ou na verdade, a média já a fotografia atual? Eu faço meu ano fiscal igual o italiano, por conta da matriz, né? Então, a gente encerra 31 de junho, 30 de junho. Então eu encerrei mesmo com essa inadimplência. 19, entendi. Exato. Agora, eu cheguei a bater 35. Então, se você, nessa sua linha de raciocínio, eu consegui reduzir esses 35 para 20, vai. Certo. Mas o meu encerramento do ano fiscal italiano bateu 19. Então, quando a gente virar agora a rematrícula, eu vou te dar um número real no próximo encontro. Vocês fizeram bastante negociação? A gente abriu aquele canal, né, que foi acordado. Tivemos, assim, o limite nosso foi 15%. Para quem comprovadamente apresentou redução ou perda, né? Tanto PJ, quanto CLT, quanto autônomo. E deu mais ou menos não deu muito, não. Deu mais ou menos umas 50 e poucas negociações, assim, efetivas, né? Então, para nós foi um número muito bom, né? Sim. Oi, Kelita! Kelly, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Me desculpem o atraso.
Gente, a Kelly, a mais nova, pós-graduada. Ela defendeu o TCC dela ontem, eu estava lá na banca, adorei. Parabéns. Parabéns. Acompanhei, muito legal, fiquei orgulhosa, muito bom. Obrigada. Parabéns, hein? É um orgulho, porque eu fiquei pensando muito em você, Kelly. Eu falei, eu aqui na maior preguiça, arranjando um monte de desculpa para não fazer uma pós-graduação. Porque eu não consigo, porque o gato, porque o cachorro, porque o filho, porque a faculdade. Você com filho no meio, teve neném no meio do curso, parou o tempo que foi necessário, retomou. Então, tenha bastante orgulho desse seu projeto. Eu comentei com meu marido ontem que eu estava com vontade de me matricular em algum outro curso. Ele falou, mas você estava toda desesperada com época de TCC, com tudo. Eu falei, também já passou, já esqueci. Agora já estou com vontade de partir para o próximo. Muito bom. Não pode parar, não. Não, então, não assim, dentre o nosso turbulência aí, né, o reflexo enquanto grupo está muito forte, né, por conta da Itália, 20% dos alunos são de outros países, e na Espanha 70% são de outros países, e lá é um one shot, né, quer dizer, não é semestral como a gente, não é mensalidade. Então, começa agora o período, né, o cara tem que pagar agora, ele não vai estudar. Então, estão preocupados com isso, né. Esse é um pouco do nosso cenário em relação a essas experiências que a gente marcou. Quanto a demissões, que é um dos itens aqui, eu segurei. Demissões, a gente tinha 3 previstas, já antes, inclusive, da pandemia iniciar, a gente já tinha essa previsão de desligamento de 3 pessoas, que eram cargos estratégicos para a instituição, né? E aí a gente optou por não, mas a gente reduziu nos 90 dias agora, a partir de julho, agosto, setembro, 25%, né? Só para os administrativos e gestores acadêmicos, professores não. Você fez isso enquanto estava MP ou isso é algo que você está constando? Sim. E professores não, o que a gente fez, por exemplo, essas disciplinas de laboratoriais, por exemplo, que eu não executei, eu não remunerei o professor. Claro. Agora, quando a gente ingressar agora em setembro, né, entendendo que seja setembro, aí sim, eles voltam, eles recebem. Essas aulas acontecem e eles começam a receber. Mas foi uma medida que a gente adotou justamente para manter todo mundo, né? Então, fizemos isso, infelizmente. Bem. Que é essas? São esses dados. Vamos lá, Luciana. Vou seguir aqui um pouco a ordem do Gianfranco para ajudar a gente. Então, na inadimplência, conforme eu coloquei para vocês, a gente não percebe a gente não teve alteração de 2019 para 2020, a gente manteve os mesmos índices. Então, a gente costuma fechar um mês com 18%, 19%, é a nossa média, e aí, 90 dias depois, eu já estou com essa inadimplência em 8%. 10%, 8%. Então, a nossa inadimplência é relativamente baixa. A gente fecha o ano pensando aqui olhando do jeito que o Gianfranco explicou, né? Quando ele fechou o ano, a gente costuma fechar o nosso ano com uma inadimplência do ano entre 7% e 8%. E eu recupero desse ano que a gente fecha em 7%, 8%, quando eu fecho o ano seguinte, essa inadimplência vai para 4%. Então, ela entra no meu PDD. Eu, basicamente, depois de 24 meses, eu consigo, de fato, entrar dentro do que a gente considera como PDD na contabilidade, que é 4%, né? Então, a gente conseguiu manter essa inadimplência. O nosso ticket médio, a nossa mensalidade é R$950, que eu acho que é mais baixa, né, do que é um ticket mais baixo do que o de vocês. Então, isso conta também, sem dúvida. Agora, é um público só de professores, e a gente sabe que o professor está muito pressionado, porque os nossos alunos, eles são estagiários em escolas, né, essa é a realidade deles,
a grande maioria trabalha no ambiente escolar, então muitos perderam emprego, muitos tiveram redução de 25%. O que a gente fez, então? Gente, eu vou ter que pedir um segundo que eu vou fechar a varanda, porque se a varanda ficar aberta, ela fica latindo. Desculpa. O online emprega essas peças. É a real do home office. É a real do home office. Exatamente. É cachorro, é filha, é interfone, não tem jeito. Campainha. Ai, gente, a vida como ela é, né? Exatamente. Aí, então, o que a gente fez? A gente abriu as negociações, a gente, claro, seguiu todas as orientações de não fazer um desconto linear para todos, e a gente optou em fazer a negociação sem redução também, sem o desconto, mas fazendo um parcelamento da mensalidade. A gente está em torno de, a gente deve ter umas 60, 70 negociações, tá? 50% na graduação e 50% na pós. A tua base também é em torno de 1.500? A gente tem mais ou menos 1.400, 1.500 alunos pós e graduação, eu não conto a extensão. Tá. Porque o volume de extensão ele é muito variável e a cada 3 meses é um novo grupo, né? Então, nessa base total, a gente tem mais ou menos 1.500 e na graduação é 500. Né? A gente está em torno de 500 com 3 cursos. Pedagogia, que é 450, só em pedagogia eu tenho 450, e os outros 2 cursos, os outros 50. Então, a nossa inadimplência está controlada até o momento. A nossa evasão durante o semestre foi muito baixa, eu tive 5% de evasão. Então, a gente tem índices assim que estão acompanhando a nossa vida meio comum e normal dos outros anos, né? Então, o tempo inteiro eu estou buscando os índices do ano anterior para comparar. O que a gente teve, eu acho que o volume grande dessas negociações, que a gente não consegue identificar se ela vai virar uma inadimplência, né? Porque muitas vezes o aluno que está com dificuldade agora se negocia, será que a gente só não está empurrando o problema para frente? Mas, de qualquer forma, ele hoje representa uns 12% da minha, vamos dizer assim, uns 12% da receita. O volume de todas as parcelas negociadas, acho que não chega a 10%. Então, é algo que a gente buscou fazer esse parcelamento até o fim do ano. E, logicamente, a gente vai ver como é que essa situação vai acontecer mais para frente. Na rematrícula, a gente teve uma grande surpresa também, positiva, graças a Deus. A gente tem a rematrícula até, acho que como vocês, até o dia 30 ou 31 de agosto, né? Que é o período de rematrícula, mas a gente já está com 90% dos alunos matriculados. Dos alunos aptos a matricular. Excelente. Na graduação, a gente está com 90% e na pós-graduação, 80%. Nossa, maravilhoso. Então, a gente está fazendo trabalho bem corpo a corpo. Faltam 44 alunos na graduação e nenhum deles está sinalizando que vai cancelar. Você ainda. flexibiliza alguma coisa na matrícula ou não? Parcelamento? A gente fez parcelamento, né? Mas o que a gente fez na rematrícula? A gente fez um desconto universal de 15% para a rematrícula até o dia 15 de julho, que é a data do nosso pagamento de rematrícula. Então, no dia 15 de julho, no dia 16 de julho, eu já tinha 84% rematriculados da graduação, por conta de um desconto de 15% universal. E eu tenho mais 5% de desconto até o dia 31. Então, de fato, a gente fez a gente buscou ajudar, né? E isso surtiu bastante efeito. Assim, a gente teve um volume até maior do que o que a gente tem normalmente nos outros anos, né? Que não tem nenhum desconto, então muitos alunos vão empurrando e vão deixando, e às vezes até perde aula, vai fazer a rematrícula depois que a aula já começou 2 semanas depois, enfim. Mas a gente, então, conseguiu fazer manter esse grupo.
Desses 44 que faltam, a gente agora está fazendo um pente fino, ligando, vendo como é que pode ajudar. Eu acho que só 2, de fato, falaram que vão cancelar desses 44, que vão trancar. Os outros estão estudando situação financeira. Então, pode ser, aqui o que eu sinto é que a gente vai ter aí, a gente vai criando uma bolha financeira, né, de negociações, que é isso que eu vou ter que administrar. Mas eu acho que manter o projeto de estudo do aluno, esse projeto de vida dele já é muito importante para nós, né? Porque, de uma certa forma, a gente está garantindo que ele siga com esse projeto dele, né? Que ele se forme. Aí, financeiro, a gente, de uma hora ou outra, a gente recupera, né? A gente vai trazer para dentro de casa, talvez não seja no fluxo de 2020, mas tudo bem. Pelo menos a gente mantém esse projeto de estudo e projeto de vida do aluno. Na parte de ingressantes, aí é um desastre. A gente tem, assim, a gente não vamos abrir turma de letras agora, a gente vai ter 3 reingressos. Na turma de pedagogia, a gente está tendo um número de reingressantes interessante, acho que são 14 ou 15 alunos que vão reingressar no curso de pedagogia, e de alunos novos, 14. Que aí eu ingresso esses 14 alunos como eu te falei, nessa matriz do segundo semestre. Mas é um número que nos últimos, 5 anos, nos últimos 5 ciclos de segundo semestre, o meu pior número foi 90 alunos entrando na pedagogia. Então, eu estou falando de 14, de 15, né? Então, assim, é uma quebra que é ridículo. Se eu falar, é 80% de quebra. Né? Não vale a pena nem analisar essa régua esse semestre, porque tá maluco. Né? Falei com amigos de outras instituições, é a mesma coisa. Né? Então, na parte de ingressos, a gente está nessa situação. Tem ainda um tempo importante, mais um mês Mas a gente sabe que a gente forma professor. Os professores estão sendo massacrados, né, gente? A gente não sabe, é o que a gente estava comentando, a área de educação, ela está sem rumo, ela está sem liderança. Agora tem uma notícia de que os pais podem escolher se os filhos voltam ou não para a escola. Gente, isso é uma loucura. A gente está falando de educação básica, a gente não está falando de educação de um adulto que toma uma decisão, volto agora, volto depois, né? Então, é uma situação muito crítica. A gente também conseguiu não ter demissões, e a gente também não reduziu, não entramos na redução, porque foi uma premissa do mantenedor, né? A gente tem um mantenedor, que é o Instituto Península, e eles adotaram essa premissa até o momento. A gente está mantendo, conseguindo garantir essa situação. Então, esqueci alguma coisa, Kelly, mas eu acho que é isso, né? Então, a gente está, acho que como todos vocês, no nosso plano de retorno, pensando em todos os investimentos necessários. Agora saiu a nota técnica, né, do Ministério do Trabalho também, que isso impõe uma pressão a mais, né, gente, na hora de prover todas as necessidades e tudo. Então, a gente está providenciando isso. Mas a captação que nós ouvimos nas outras redes é aquilo que vocês estão percebendo. Desastre. O termo é esse, na captação. Todos os tipos de instituições. Vamos lá, Ju. Oi. Bom, na Melies, eu acho que está uma situação parecida também. Como o nosso curso ele requer computador, a adaptação foi muito, muito rápida, né, para os alunos. Até no meio do semestre, como a gente viu que não ia voltar tão cedo, a gente perguntou se alguém precisava de computador emprestado, alguma coisa assim, para atender as necessidades dos 500 e tantos alunos nossos, só 10 pegaram o computador, então foi um resultado bom, que refletiu também na evasão. A gente acabou não tendo tanta evasão, bem natural, assim, bem o comum dos outros anos, né? E então isso foi bom para a gente. Eu acho que inadimplência também a gente fez algumas renegociações, mas também bem pouco. Não foi tão grande quanto o dos outros
das outras empresas, eu acho, mas foi bem parecido com o do ano passado, né? A gente teve de inadimplência. A gente começa as aulas já segunda-feira, dia 3 agora de agosto, que era o calendário normal nosso. Também seguimos no online até o fim do ano, muito provavelmente, só se algum aluno precisar ir na faculdade, alguma coisa assim que a gente vai abrir, mas se não, vai continuar no online. E foi uma boa experiência para a gente, porque muitas coisas do EAD a gente vai fazer agora durante esse período, né, de aulas ao vivo. A gente tem feito e acho que vai funcionar também bem para o EAD quando a gente voltar separar o presencial do EAD, a gente vai manter o EAD com aulas ao vivo, que eu acho que para a gente vale a pena. O grande problema nosso está sendo realmente na matrícula nova, né? A rematrícula a gente está bem também, estamos com 85% de rematrícula já do primeiro semestre para o segundo semestre, então a gente teve um número bom assim do pessoal de rematrícula, geralmente na primeira semana, né? Semana que vem ainda tem os remanescentes aí, né? Uns perdidos, então a gente chega, eu acredito que 90% de rematrícula. Mas assim, a gente teve um recorde histórico de interessados e inscrições para o vestibular. Nunca tivemos tanto e nunca tivemos tão pouca matrícula. Então, apesar de ter um número grande de interessados, a gente não matriculou bem menos do que nos outros anos. Com isso, como as aulas estão online, estão gravadas, a gente vai estender. Normalmente, a gente deixa só a primeira semana para fazer a matrícula para o primeiro semestre. A gente vai estender esse semestre, né, até o fim do mês de agosto, a matrícula para o primeiro semestre. Então, porque estão as aulas gravadas, então o aluno consegue acompanhar. Eu acho que assim, tivemos que eliminar algumas turmas, então com isso acarretou uma diminuição de horas de alguns professores, mas não demitimos ninguém também. É uma adaptação aí que a gente fez para tentar segurar todo mundo durante esse período. Eu acho que era isso, né? O resumo geral aí da Melies foi esse. Ô, João, você fez alguma ativação para rematrícula ou foi natural? Eu fiz ativação, mandamos WhatsApp, e-mail, tudo. Foi. Mas algum benefício assim, não? Não. Esses 15% que você colocou, Luciana, foi bacana isso, né? Porque você estimulou aquele pagamento antecipado, né? E a gente percebeu que o grande número veio a partir desse dia mesmo, né? Dessa data aí que tinha esse desconto. De lá para cá, que foi dia 15, né? Eu acho que o boleto, né, Kelly? De lá para cá, a gente vem um por dia, dois por dia, mas estamos chegando aí em 90%, chegamos a 90%, mas no dia 15 a gente já tinha os 84%. Então, você vê que foi um volume muito grande, foi realmente super importante esse... A gente estava em pânico com esse momento, né, de rematrícula. Eu imagino que todos nós, assim, a gente não conseguia nem prever. Faz cenário. O cenário é desde ninguém, porque não tem nada que seja parecido com o que a gente já tenha vivido. Então, era uma luz vermelha piscando e falava, vamos ver como vai ser. Então, foi um alívio, assim, a gente respirou muito aliviados. Agora, cada dia é um dia, né? Porque a gente pode ter tido um bom movimento que mostra uma ótima intenção e desejo da continuidade do curso, mas a gente não sabe como que vai ser, né? Essa volta ainda está muito incerta e os nossos alunos, a grande maioria está em escola particular, elas estão fechando, né? Tem escola que não vai conseguir se manter. Então, assim, a gente sabe que tem ainda
um semestre muito duro. Pelo menos você vai, aquela gordurinha que você imaginava que não ia ter, você fala, bom, vai, já passamos mais um mês, né? Então, mas é sempre uma expectativa, uma bomba relógio, né? A gente sente assim como, putz, uma hora vai vir. Então, todas essas negociações que a gente está fazendo, a gente está meio que colocando num cenário de não vamos receber esse ano, que é o pior, né? Porque é melhor eu garantir que o nosso fluxo de caixa sem contar com isso, porque eu estou falando que eu estou negociando com pessoas que talvez não melhorem a sua situação financeira, né? Então, não é que você fala, tudo bem, o cara vai arranjar emprego, já arranjou emprego. Não, a tendência é que se ele não conseguiu pagar, né, não conseguiu pagar a mensalidade, ele não vai conseguir até o final do ano. Então, a gente tem que trabalhar com esse número. É um número grande, mas ainda administrável. E o propósito de manter o aluno na escola, eu acho que esse é o mais importante, né? O financeiro a gente resolve depois com ele, porque a dívida está feita. Mas na hora que ele sai da faculdade, tomar a decisão de voltar, ele é mais difícil, né? Ô, João, o teu ticket também é parecido com o nosso, né? Na graduação. É 1.500. Não, é 1.500. O seu é bem mais alto, né, Gianfranco? Então, Luciano, acho que é um pouco disso também, é o que você falou no começo, né? Eu tô com 3.200, né? É diferente. 3.200 já pesa, né? E a pós, nossa pós está em 40 e poucos mil, mesma coisa, né? Mas eu tive poucos cancelamentos de pós e aquela extensão de 10 meses também, então o reflexo grande mesmo foi na graduação, né? E, historicamente, essa demora na rematrícula é natural. Então, eu estou preocupado, não tanto, mas é óbvio que com o cenário atual, acende uma luz nem amarela nem vermelha, uma luz laranja aí, estamos em cima. Só para comentar que a gente também vai fazer o plantão da biblioteca agora no segundo semestre, né? Então, mesmo que a gente não volte aos presenciais, a gente estabeleceu que a biblioteca vai funcionar uma vez por semana, 6 horas por dia, com horários agendados, para que os alunos possam fazer uso do acervo, né? Então, pegar títulos, a devolução, e aí a gente está seguindo lá todas as normas certinhas enfim, que regula, né, esse setor de biblioteca, e na devolução o livro passa por uma quarentena, enfim, mas a gente vai voltar com o serviço de biblioteca dessa forma, agora a partir de agosto. Então, tanto vocês quanto o Melier não voltam ao segundo semestre mesmo, já decididos. O nosso, a gente decidiu, a gente não está como o Melies, que já decidiu que é o semestre inteiro. A gente decidiu que a gente volta de forma remota, agosto, setembro. A gente quer deixar que o acadêmico traga a necessidade desses momentos presenciais, né? Então, vamos imaginar que o acadêmico fale, olha, acho que a turma que está se formando vai precisar fazer alguns encontros presenciais. Aí a gente está com todos os protocolos e a gente vai ter aí um pré-aviso para que a nossa equipe administrativa se prepare, vá antes, né, umas 2 semanas antes já comece, para que a faculdade esteja à disposição, né, quase como um centro de serviços à disposição do acadêmico. Porque o que a gente sabe é que o parar e o seguir não ajuda em nada o aprendizado, né? Isso é a pior coisa, o professor não consegue se planejar, o aluno fica perdido, aí você volta, aí o primeiro aluno que tem Covid, ou nele, ou na casa dele, aí separa a turma, aí volta para a quarentena, 14 dias, aquela turma inteira, assim, a gente não consegue imaginar a logística disso, ela é inviável, então a gente quer deixar que o acadêmico vá dando esse tom. De repente, o primeiro semestre, essa turma que entrou, que nunca se viu pessoalmente, vale a pena, né, programar 2, 3 encontros presenciais. A gente está partindo dessa premissa. Pode ser que nada disso funcione também, mas pelo menos academicamente a premissa, os professores estão todos organizados para o ensino remoto. E se eles necessitarem e quiserem, e a turma tiver essa disposição, a gente pode, sem dúvida, abrir a faculdade para alguns momentos, né? Algumas práticas ou encontros de TCC, orientações, e aí é mais fácil, porque aí você
separa em pequenos grupos, aí são atividades, vamos dizer assim, não é a disciplina em si, né? Mas outros momentos. Então, a gente vai ver como isso vai seguir. Vocês têm assim uma relação aproximada de quanto que vocês têm de vagas possíveis no semestre e quanto que conseguiram ocupar? Tenho. A gente abre a turma com 50 alunos. Uhum. Então, eu teria... Normalmente, eu encho essas duas turmas, né? Porque eu faço noturno e matutino. Tá. Então, dessas 100 vagas que eu tenho, a gente vai trazer 15 novos, né? E mais uns 15 reingressantes. Que aí reingressam em outro semestre. São alunos que já cursaram o primeiro semestre. Entendi. E na pós-graduação, a gente está com 20% ainda aí sem rematrícula, que pode ser provável evasão de virada. E a gente tem 3 novos cursos começando. Só que são cursos que as turmas foram fechadas no semestre passado. Eles iriam começar no semestre passado. Primeira aula, final de semana e semana de aula, seria exatamente quando a gente fechou, por conta da quarentena, né? Uhum. Então, como seria uma turma de pós-graduação nova, a gente postergou o início para agora. Então, assim, financeiramente a gente perdeu no primeiro semestre, mas agora a gente retoma e agora essas turmas estão dispostas a retomar. Entendi. Então, a gente, mesmo de forma remota, a turma falou, vamos embora, vamos fazer, vamos, né, tanto coordenação quanto os alunos matriculados, foi um combinado, falou, vamos seguir. Então, a gente segue, eles preferiram. Então, tem essa situação. A gente está estudando agora os recursos que a gente pode apoiar, né, os professores e os alunos. E a gente estava juntas no webinar que o semestre promoveu sobre o chip para os alunos. Bom, o chip, né, para a instituição. E a gente está muito inseguras de seguir com esse projeto, porque como fica a dívida no CNPJ do singular, né, da instituição, a gente tem receio de, no fim, assumir uma grande dívida, né? E se eu tenho lá um chip de 35 e eu tenho, sei lá, 200 alunos querendo... É complicado. E aí, como é que eu vou administrar também, né, a inadimplência de cada uma dessas dívidas? Eu não sei como é que vocês estão lidando com isso. Vocês têm alguma outra solução que vocês estão partindo? Porque o pacote irrecusavelmente, ele é ótimo, o pacote que o semestre, né, nos apresentou. Financeiramente é maravilhoso, mas o fato de ficar no CNPJ da instituição está nos deixando inseguros de assumir isso. A gente não adotou. Acho que não. A gente não negociou. Não era uma... Como o João falou, né, poucos alunos precisaram de recurso. E a gente conseguiu... para que eles pegassem as máquinas lá os Macs que eles precisassem. Mas poucos. E aí não foi esse tipo de reclamação que chegou. Então, a gente acabou não aderindo. Também não tive. Como vocês estão organizando, planejando o segundo semestre, né? Houve alguma preparação aí especial de professores, uma reorganização do modelo de aula? No nosso caso, a gente capacitou professores, né, com as novas tecnologias. A gente está adotando o Zoom, mas não só nova tecnologia, mas como metodologias. Então, a gente fez 2 programas de capacitação para todos, não era obrigatório, mas houve uma adesão muito grande. Além acho que isso eu já tinha citado, de apoio psicológico, tanto para professores quanto para administrativo e alunos. Isso a gente fez também, vai fazer de novo agora em agosto. E aí você perguntou, de retorno de aulas. E aí as aulas remotas de laboratórios, algumas a gente mandou alguns materiais, mas outras a gente vai ter que executar no presencial mesmo, Fábio. Então,
a gente não imagina não voltar esse semestre para o presencial. Obviamente, estamos em casa, vamos continuar até setembro, e um pouco das decisões, os protocolos já foram todos tomados, os equipamentos já foram todos adquiridos, né, desde tapete de sanitização, os totens, comunicação, tudo. Cadeiras, laboratórios com divisórias, salas de aulas reduzidas e tal, que as nossas já eram, né? Mas a gente não imagina não voltar. Então, que eu brinquei hoje numa reunião, né? Que algumas coisas a gente está cozinhando o galo, assim, algumas decisões. Que tem alunos e professores que querem voltar de qualquer jeito, tem outros que não querem, inclusive professores também não querem, então estamos entendendo, sim, a maior medida tomada é que alunos que estão se formando, eles vão voltar. Nem que seja um dia na semana, ele vai ter que passar pela instituição, para que tenha algum acompanhamento, alguma coisa nesse sentido. Mas decisão tomada, fechada, líquida e certa, a gente ainda não tem. Abrindo meu coração aqui, trabalhando com planejamento a vida inteira. E Gianfranco, quanto que vocês tiveram, mais ou menos, de capacidade preenchida esse semestre, sabe? Não tenho esse dado, João, de bate-pronto, assim, porque a gente estava com uma distorção de vagas na graduação muito grande que a gente está revendo agora. Na próxima janela, a gente vai fazer a adequação. Então, não tenho ainda esse número de bate-pronto. Fica com o Stefano. Ele ia participar, mas ele teve que participar de uma outra reunião. O Stefano, que é o diretor acadêmico, né? O nosso chegou em 50%. 50%? Segundo semestre para a gente que relação? Normal. Mas que relação de oferta para o vestibular? O quanto que eu tenho de capacidade de vaga nas salas para o quanto que encheu, né? Não. Isso assim, eu te falo em números grandes. Normalmente a gente abre 2 turmas de moda, uma de gráfico e uma de produto. Tá. Eu tô indo com metade de moda e mais ou menos 1/3 de produto e 1/3 de gráfico na graduação. Não foi fácil não, esse semestre. Vocês têm um mês ainda, né? A gente vai com a captação até o final de agosto, né? E essa saída de aulas gravadas é sucesso, né? Porque teoricamente eu posso assumir essa presença dele se eu tenho uma aula gravada, né? O que a gente fez para gravação, a gente usa o Teams, né, para fazer as aulas ao vivo. Mas eu vou começar a usar um outro recurso para gravar as aulas, para capturar a tela do professor, porque daí dá uma qualidade melhor. E aí ele fica, porque como o nosso usa muito ferramenta, né? Então o aluno consegue ver bem e a gente bem os nomes das ferramentas, tudo. E aí a gente instruiu o professor para não ficar uma aula de 3 horas, né, gravada, para ele só picotar as partes teóricas e gravar as partes teóricas picotadas. E aí a parte de interatividade e prática ele não gravar, né? Que daí quem for ver depois ele consegue otimizar melhor o tempo aí de assistir às aulas. Não tem um modelo de aula assim, o professor grava e depois vai para o síncrono e não tem um critério de organização da aula. Cada professor está... Cada professor adota o seu porque tem aula que é acompanhamento, tem aula que é muito prática, então só a parte teórica que ele grava e disponibiliza ali no Teams mesmo. Então acabou a aula, já fica disponível. Legal. No nosso caso, a adaptação ela não foi tão complexa também, porque a gente já trabalhava com o Moodle, né, como plataforma, porque toda a nossa aula, todo o nosso currículo, matriz, ela é com base na aula invertida.
Então, os alunos, tanto professores quanto alunos, eles se preparam antes da aula, né? Então, o professor coloca na plataforma do Moodle toda a sequência didática, o material que ele quer que seja lido, visto. Então, os alunos se preparam para isso. Então, já tinha como que eu posso dizer assim, uma familiaridade e um jeitão meio híbrido nesse sentido da aula invertida, que é o nosso jeito de dar aula, faz parte da nossa metodologia. Então, a sala de aula ela é um ambiente muito ativo, o que a gente perdeu quando você sai do presencial, porque basicamente é uma aula que tem pouca exposição, ela está muito mais baseada nos objetivos daquela disciplina, daquele momento, e com tudo que foi estudado previamente, lido, estudado. Então, é muito algo bastante dinâmico, muita discussão de pequenos grupos, né, estações de trabalho. Então, ela é uma aula bastante ativa, voltada para o aluno sendo muito centro desse momento. Então, a gente capacitou os nossos professores também, a gente segue com uma capacitação exclusiva, a gente contratou uma pessoa de metodologias ativas, nesse sentido das ferramentas, mas a gente tinha já professores bastante capacitados também em usar diversas outras ferramentas. A gente usou o Moodle, ele é quase como a nossa agenda, né? Onde o aluno vai entender, vai procurar e vai saber o que ele tem que fazer, o link, o que ele tem que subir, o que ele tem que baixar. E a partir daí ele vai no Zoom. Então, o Zoom é a plataforma da aula síncrona, do momento síncrono, e a gente vai usando outras ferramentas, como o Padlet, enfim, tem diversos outros. A gente foi construindo um documento coletivo, né? Então, os professores, a gente criou um documento coletivo, cada um que foi usando uma nova ferramenta, tendo uma nova experiência, a gente ia lá, eles colocavam nesse documento, então muita troca foram feitas. A gente faz uma reunião semanal com todos os professores de 2 horas, então uma reunião que tem como grande objetivo essa troca, né? E agora esse semestre segue com uma formação também específica de 20 horas que a gente vai começar semana que vem. E é isso, eu acho que é muita troca entre nós, né? É um grupo relativamente pequeno, a gente está falando de 50 professores que se encontram toda semana, 2 horas por semana, tem um trabalho bem próximo com os coordenadores, entre eles. Essa formação, Luciana, da próxima semana, ela na perspectiva de uso de tecnologia para permitir a interação no ambiente virtual? Ela tem um conjunto, é uma profissional que faz curso de extensão conosco, né? E a gente fez uma pesquisa com os professores para identificar os principais desafios que eles tiveram, e a partir daí, também a partir do que aparece nas reuniões, a gente identificou que precisava aí trazer um conteúdo mais direcionado para o nosso público, que é falar das principais ferramentas, tecnologias e formas de trabalhar da melhor forma possível, também explicando um pouquinho o objetivo de cada ferramenta, né, para que tipo de ação que você precisa, tal e tal ferramenta. Então tem esse objetivo. Mas é um grupo, como a gente trata de formação de professor, o grupo por si é uma meta-aula, né? A reunião de grupo de professores é uma meta-aula, porque eles estão um ensinando para o outro, um falando como é que faz. Então, é lógico que é um grupo que acaba promovendo bastante conhecimento, né? Gera bastante reflexão e conhecimento no seu próprio ambiente de trabalho, visto que a nossa natureza é essa, formar o professor, né? Então... Ótimo, porque eu pergunto, a gente sente muita preocupação nas outras redes na questão da formação dos professores nesse momento, né? Como retornar melhor, né? Em relação, se comparado ao primeiro semestre, né? Como estruturar bem as aulas, né? Para tentar engajar mais o estudante, procurar proporcionar momentos de interação, né? Não é só a fala do professor ou vídeo. A gente tem um monte de curso, Fábio. Vende a gente lá. Eu já até... Sim. A gente tem no nosso online um monte de curso que fala sobre isso, né? Que é importante para o professor. Fundamental. Dúvida. Vendendo peixe aqui. Não, mas está certíssimo. Não, mas é uma boa ideia, lógico. É uma boa ideia, sim. Se a gente pode consumir aqui dentro, para que consumir lá fora?
Então. Que essa é uma característica, né, de redes. Por que eu vou pagar mais caro para uma consultoria ou para alguém, né? Sendo que entre os parceiros tem gente que pode solucionar o problema, né? Uma dor. Sem dúvida. Bom, eu acho que era isso. Eu não sei se vocês têm mais. Fábio, como é que está isso nas outras instituições, pensando nas outras redes, o retorno agora? O que tem se falado? O que tem de expectativa? Tá como a gente, quer dizer, ainda meio barata tonta? O futuro é hoje, como você falou, né? Você falou que trabalha com planejamento e por incrível que pareça, né? Não, as coisas não estão, isso eu entendi, né? Ainda bem planejadas, né? Como gostaria. Mas eu acho que é esse momento de incertezas, né? Então, as instituições de modo geral estão planejando retornar em meados de agosto, né? Acho que não ouvi ninguém que retorna já semana que vem. Com um processo de captação que vai continuar ao longo de agosto. A gente colocou ainda até a primeira semana de setembro, mas com captação. Eu vejo que como foi aqui, né? Trocaram o índice, né? E uma captou mais que a outra. O que levou a captar mais, né? Então, mas tem gente até final de agosto, como primeira semana de setembro, porque as aulas vão começar em meados de agosto, né? Então você pode estender um pouco mais. Uma captação péssima, né? Já estava prevendo captar 500, eu estou com 30, estou com 50, né? Então isso está em todas as instituições. Eu acho que vai ser Ô, Fábio, só aproveitando, eu li o material, a pesquisa do semestre sobre a perspectiva, né, de captação para o segundo semestre. Quase chorei ontem, porque lá está dizendo que para o segundo semestre é 44% abaixo, né, de redução. Aí eu já comecei a chorar, falei, nossa, a gente está 80%, 90% abaixo, esse índice está errado. Mas já é muito lá que você vai baixar 45%. Sim. Então, Gianfranco, a situação está muito, muito semelhante, né, ao que você está relatando. A rematrícula, acho que o João falou em 85, né? A Luciana falou em 90, né? E são bons índices se comparado ao que nós estamos vendo nos outros, né? Você tem de próximo a 60 a 80, né? O que a gente tem ouvido bastante, né? Escutado bastante. Ninguém abaixo de 50, né? Eu acho que a instituição com o menor índice, se não me engano, 57% de rematrícula neste momento, né? A última reunião semana passada. É um pouco o que nós estamos ouvindo, né? Então é muito isso que a Luciana falou, né? Tem muito relacionamento ali individual, né? Muito corpo a corpo. Tem instituições que estão abrindo. Então tem uma instituição que falou, olha, 14% aí que nós estamos conseguindo de rematrícula, tudo está no crédito que nós estamos dando, né? E nós vamos conseguir recuperar isso provavelmente quando o aluno se formar, né? Mas sabemos que vamos mantê-lo, né? Ele tem uma propensão muito grande de sair, então vamos abrir uma linha de crédito próprio. Então tem uma ou outra instituição abrindo linha de crédito próprio também. A gente fez uma extensão também de pagamento, né? É uma linha de crédito sem juros, né? Isso. E as mais diferentes negociações, né? Negociar a rematrícula, dar desconto de X% se fizer a rematrícula até tal dia, né? A gente não vê... É raro ver, não, nós não... Acho que, né, Silmar? Acho que não teve isso, né? Nós não negociamos, estão todos negociando. Sim. Todos.
E é interessante que é, né, que nós estamos falando de instituições com 1.500, 1.000, né, 500 estudantes, né? A gente tem rede com instituições com 20.000 estudantes, Sim. com 14.000, né? Sim, claro. Em que, e a situação é bem, bem semelhante. E agora, uma coisa que é muito, muito rico, né, ouvir vocês, vocês seguraram a demissão, né? As demissões, né? Isso também não é algo, não é comum, né, o que vocês fizeram, né? Essa rede, né, Silmara, tem uma característica, acho que é o perfil das instituições, né? Não é uma, não vai que não tem que, né? Não é um investidor que tem que, não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, teve instituições que uma das redes, cara, foram mais de 1.000, né? Em todo o seu grupo, mais de 1.000, né? Gente, mas tem que sobreviver, né? A gente entende. Sim. A gente tem um mantenedor que está acreditando, que acredita no propósito, né? Na missão da organização e está bancando esse que é um rombo. O nosso cenário financeiro é de uma quebra de 40% na receita total do ano. Né? É super radical. O Rodrigo está participando de reuniões com o Ministério da Economia. Acho que já foram 3 ou 4 reuniões em função da reforma tributária, né? Que isso preocupa. Já é um outro assunto, né? Que tu pode aumentar os nossos custos, né? Em 10%, né? Esse 10, 12%. E ele pretende começar a participar de uma rodada, né? Das nossas reuniões com uma de cada uma das redes, né, para poder colocar o cenário, né, que eles estão vendo. E a BMS, o CEMESP, a Anacel, algumas associações estão trabalhando de forma conjunta para tentar reverter essa situação da reforma tributária, né? Tanto no Congresso, tanto dialogando, né, com políticos, como dialogando diretamente com o Ministério da Economia. Daquela MP de atividade fim, você poder contratar professor PJ, aliás, PJ, né? Quer dizer, vocês chegaram a levantar alguma coisa ali com a doutora Raquel, Silmara? Não lembro, eu tinha proposto para a gente falar disso, mas podemos deixar para uma outra, é óbvio. Até para chamá-la, Acho que ela pode... Eu acho que vale a pena, né? Dependendo do modelo que a gente tem. Eu já passei por instituições que tinham modelos mistos, instituições que não tinham e colocavam o professor na geladeira de 6 meses, enfim. E eu herdei, né, nessa gestão, um mix. Então, eu tenho professores CLTs, tenho professores PJs, com contrato por tempo indeterminado, tenho PJ na gestão acadêmica, então acho que seria válido. Não é nem uma MP, se eu não me engano, é um decreto já. Eu coloquei no grupo, eu não me lembro. Faz um tempo. Mas acho que vale a pena. Sim. É um equilíbrio de forças, né? Quer dizer, se a gente sofre algum ataque no lado esquerdo, a gente segura no direito. Sem lados políticos, pelo amor de Deus, mas é uma analogia. A hora que você falou segurar no direito, eu falei, que isso, Geoffrey? Sem questões políticas. Eu imaginei aquele soco no baço, assim, sabe? Não, mas acho que vale a pena a gente pensar nisso. Gente, vocês acham, então, na questão de dissídio, a Silmara estava me falando que toda semana tem uma reunião, alguma previsão de finalizar isso? Não, né, Silmara? Ainda não. Nada. Eu não sei a de hoje, Luciana, mas eu posso até pedir para a Raquel colocar no grupo um domingo para vocês. Foi reunião hoje, né? Teve reunião hoje de manhã toda. Teve hoje de manhã, só que a gente estava em outra reunião. Mas eu peço para ela colocar um resumo para vocês, sim, do que está acontecendo. Tá bom. Questionar uma previsão também. Vamos ver se ela tem alguma novidade por aí.
Com as demissões, o sindicato dos professores parece que ficou um pouco mais. Eles estavam muito irredutíveis. Sensibilizados. Muito irredutíveis. Né? E acho que com as demissões ficaram mais. É que né, veio uma onda muito grande, né, Fábio? Foi. Sim, né? Isso. Eu lembro qual mandou 600. Enfim. E aí eles viram que não tem como nesse momento, né? Partir por uma negociação de dissídio, de aumento e tal. Claro. Ok? Muito bem. Combinado. Tá. Foi ótimo, gente. Tá. Muito obrigada. A gente marca daqui um mês, mais ou menos, uns 20 dias, 25. Voltamos a falar em agosto? Lá para meados de agosto? Pode ser? É isso aí. Pode, Notícias novas, notícias boas. Isso. Tá bom. Obrigada. Grande Tchau, abraço. gente. Tá, Valeu. tá, Valeu. tá, tchau. Esse Mara. Tá melhor? Nossa senhora, viu? Vou lá comprar um remédio agora. Vai, Fábio. Né? Bom, foi boa a reunião, né? Eu não sabia disso. Foi tranquila. Trocaram as informações que acho que precisavam trocar, né? Sabe, um dos dados do outro, né? Excelente. E com instituições com perfil semelhante. Muito próximos, né? Não, eu vou pedir para a Raquel até fazer um resuminho do que está acontecendo, até para a gente poder falar para outras redes, sabe? Isso. Porque eles estão questionando. Então, preocupados. Também como você vê lá da singularidade, ela estava, né, tá no orçamento dela, né? Então isso preocupa, né? Vai mexer, não vai mexer, né? Uhum. Não, eu vou passar um recadinho agora para a Raquel, se ela já passa uma instrução para a gente. Tá. Tá bom? Agora às 4 tem da Meta-Rede, né? Isso. Você também Então, tem uma reunião. Você tem outra reunião. Então, hã? Você tem outra reunião também, às 16 horas? Tenho mas é rápida, da SU. Tá. Eles só vão falar do contrato. Você recebeu hoje o modelo de contrato? Eu te passei de manhã. Recebi, sim, recebi. Tá. Eu acho que, se eu entendi, é só para explicar o contrato, né? Tá. E a implementação de coisas que ainda eles não fizeram. E boa, é rápido. Eu já entro na Meta-Rede. Eu vou falando lá com eles. Pode deixar. Tá bom. Tá bom? Até daqui a pouco. Já. Melhor. Vou na farmácia. Tchau.